Hello, minhas sabidonas maravilhosas! Sejam todas muito bem-vindas! Segundou! Nosso clássico Café das Sabidonas, que acontece todas as segundas e quartas-feiras, sempre às 7h30, e sexta-feira, o nosso Expresso Duplo com o Silvinho. Hoje vamos falar sobre nutricosméticos aqui no nosso café, um assunto muito pedido por vocês. Inclusive, no nosso último café eu falei, me mandem sugestões aí de assuntos e choveu sobre nutricosméticos. Então, esse será o nosso tema de hoje. Deixa eu só fixar o comentário do Silvinho aqui. Obrigada, Silvinho. Sejam todas muito bem-vindas, meus amores. Se você perdeu algum episódio aí do nosso clássico Café das Sabidonas, você consegue assistir ou escutar, assistir pelo YouTube ou escutar pelo Spotify. Basta digitar lá Café das Sabidonas. E esses dias me perguntaram como achar algum episódio específico. Digita o nome do episódio. Então, por exemplo, Café das Sabidonas Melasma. Você vai cair direto nos cafés que nós falamos sobre melasma. Café das Sabidonas Acne. Vai aparecer para você todos os cafés aí que nós falamos sobre acne, tá bom? Vambora, então, aqui. Primeiro de tudo, eu quero saber de vocês, tá bom? Bom dia, que saudade. Bom dia. Primeiro eu quero saber de vocês aqui, quem já trabalha com nutricosméticos, quem já faz prescrições aí de nutricosméticos também. Nossa, essa minha outra picape aqui ficou com a câmera bonita, hein? Bonita. Aqui também tá bom. Bom dia, Jenny, maravilhosa. Quem aqui já trabalha com nutricosméticos, tá? Nós estaremos falando aqui sobre principais erros de prescrições, quem pode, quem não pode prescrever, o que são nutricosméticos aí de modo geral, beleza? Eu já tinha alguma especialização, tanto da pós quanto de cursos livres também sobre nutricosméticos, mas eu vou falar uma coisa para vocês, tá bom? Bom dia, Rô, Paulinha, maravilhosas. Eu vou falar uma coisa para vocês. Eu aumentei muito a minha percepção em relação aos nutricosméticos, componentes químicos, cápsulas, recipientes, prescrições e etc. Agora na minha graduação de farmácia. Então, por mais que eu já tivesse tido experiências aí, tanto na pós quanto em cursos livres, a faculdade mesmo, a graduação, ela me trouxe uma outra percepção completamente diferente. É isso que eu vou passar para para a nossa comunidade, para as nossas alunas lá do curso Fórmula Home Care. Nós já temos uma aula sobre nutricosméticos de uma forma um pouquinho mais abrangente. Trago algumas sugestões, principalmente para tratamento de melasma. Mas como os nossos treinamentos são para você nunca mais errar, tem uma aulinha incrível, aulinha não, né? Um aulão maravilhoso sobre nutricosméticos para você nunca mais errar, específico para o curso Fórmula Home Care, que abrange mais essa parte de estética integrativa, tá? E desenvolvendo essa aula e também ouvindo os pedidos de vocês sobre os conteúdos aqui, resolvi trazer os nossos nutricosméticos, tá bom? Eu vou espiar rapidinho, ó, só para vocês verem, vamos ver se vai aparecer lá, ó. Aparece, Batista? Aparece, ó. Isso aqui é o que vai estar na nossa comunidade lá do curso Fórmula Home Care. Na comunidade não, aula mesmo, tá? Deixa eu só fechar isso aqui. Buenas, meus amores, da onde que veio a ideia de nutricosméticos, né? Vamos começar do princípio aqui, o que são nutricosméticos. Aqui é a junção de nutracêuticos com cosméticos. Muitas pessoas acreditam que por carregar esse nome de nutricosméticos podem sair prescrevendo tudo e qualquer coisa, né? Nós vamos falar muito sobre esses principais erros aí. Mas é a junção de nutracêuticos mais cosméticos, nutricosméticos, beleza? São vitaminas, minerais aí que podem ser encontrados também em alimentos. E aqui um alerta que eu já trago para vocês, tá? Por mais que hoje eu saiba ainda mais trabalhar com nutricosméticos e eu trabalho, prescrevo muito também, sempre antes de prescrever qualquer tipo de nutricosmético, eu tento, junto com a nutricionista da paciente, ou ali modificando algumas coisas na rotina da paciente, implementar algo que ela consiga isso através da alimentação dela. Esse é o primeiro ponto que eu quero trazer para vocês de alerta aqui. Muitas vezes aquela paciente ela está com um terreno biológico completamente inflamado, ela está com uma desbiose intestinal. Esse é o alerta. Se existe ali uma desbiose intestinal, ela já não pode sair suplementando tudo e qualquer coisa, não vai absorver. E aí muitas vezes a gente pega pacientes tomando 10, 12, 15 tipos de suplementos diferentes. Será que eles realmente estão fazendo esse efeito no organismo? Com certeza não.
tá? Então, antes de sair prescrevendo, analisar as condições fisiológicas de saúde desse paciente para que então ele consiga absorver o máximo de tudo isso, tá bom? Nutricosméticos, então, né? Nutracêuticos aqui, ó. Separar essa galerinha, né? Nutracêuticos são vitaminas e minerais encontrados em alimentos aí. Nutricosméticos são suplementos que apresentam composições que associam alguns nutrientes com ação antioxidante, anti-inflamatória. Isso pode ter substâncias como a gente conhece, né? Curcuveio, por exemplo. Curcuveio é um nutricosmético. Amo curcuveio, né? Não existe gripe, não existe resfriado, não existe baixa imunidade com o nosso curcuveio aí. Ele é um nutricosmético. Nós conseguimos as mesmas propriedades dele através da alimentação? Conseguimos, a depender da dosagem que você busca, né? O curcuveio, se eu não me engano, ele é 18 vezes mais biodisponível para o organismo do que se você tomar um shot com cúrcuma, por exemplo. Então, depende do que você está preconizando para aquele organismo. Você precisa de muito ou pouco? Se você precisa de uma manutenção para aquilo, tudo bem, o shot ali é capaz de resolver. Agora, se você precisa de uma dose de ataque, aí o ideal é realmente o nutricosmético, tá bom? O que eu trouxe para vocês aqui, ó? Os nutricosméticos hoje vocês devem ver muito, né? Dos últimos 2 anos, inclusive nesta aula eu vou apresentar para vocês, na aula de dentro do curso Fórmula Home Care, eu vou apresentar para vocês o crescimento da indústria, né? Principalmente específico de nutricosméticos, né? Os suplementos aí de uso oral, as pílulas da beleza, o quanto esse mercado cresceu e se desenvolveu nos últimos anos. É só vocês perceberem que todas as empresas que antes não trabalhavam com nutricosmético, hoje já estão trabalhando. Então, muitas pessoas conhecem isso, né? É um suplemento aqui para pele, cabelos e unhas. Mas o que tem nesse suplemento? Muitas vezes, meninas, isso é comum para nós, né? Nós entendemos ali sobre a composição, sobre os princípios ativos, mas as pacientes, elas vão pelo rótulo, elas vão ali pelo que elas estão enxergando dos claims, que é a promessa inicial daquele produto. Então, na hora da sua ficha de anamnese, lá onde você estiver escrevendo, né, fazendo toda a sua entrevista com a sua paciente, você vai dizer, olha, você faz uso de algum suplemento de uso oral mais que 3 vezes na semana? Aí ela vai parar assim, eu tomo uma pílula da beleza para peles, cabelos e unhas. Muito já ouvi isso, tá? Muito já ouvi isso, porque é assim que a indústria vende para elas. Ou, tomo um colágeno para melhorar a pele, cabelos e unhas. Qual é o colágeno? Você pode me dar a marca desse produto? Você vai jogar a marca no Google, vai abrir ali a composição, vai ver os princípios ativos, vai ver as concentrações, vai ver se aquilo realmente é benéfico, porque muitas vezes, batendo o olho ali, você vai ver que aquilo ali não tá nem fazendo cócegas no organismo da sua paciente, tá entendendo? Então, esse é o primeiro ponto, né? Analisar, primeiro não, já o segundo, já nem sei os pontos que nós falamos aí, né? Analisar, primeiro de tudo, o organismo dessa paciente para ver se ele está apto a receber essa suplementação, analisar a suplementação, né, esses nutricosméticos, para ver se estão numa dosagem adequada, para ver se o organismo realmente vai conseguir absorver eles aí, beleza? Nutricosméticos e nutracêuticos é a mesma coisa? Não, são diferentes, tá? Nutracêuticos são vitaminas e minerais encontrados principalmente aí em alimentos que podem ser manipulados, ok? Nutricosméticos, eles já têm uma composição associada a esses nutrientes aí com uma ação mais antioxidante, anti-inflamatória, tá? A gente pode separar assim para vocês não se embaralharem que nutracêuticos é mais uma reposição de minerais e vitaminas, tá bom? Nutricosméticos, uma ação mais antioxidante, anti-inflamatória, com uma ação mais a nível de, bem a grosso modo, falando aqui, beleza, tá? Pele, cabelos e unhas, por aí a gente vai, tá bom? Numa ação mais de gordura localizada, por exemplo, anticelulite, por aqui, tá? Então, tudo que para vocês separarem aqui, deixa eu só tirar que tá na frente da minha outra câmera. Para vocês separarem. Nutracêuticos, reposição, tá? Como se fosse prescrito por Nutri, médicos e por aí vai, tá bom? Nutricosméticos é tudo que é para embelezamento, bem entre aspas aqui, porque é muito amplo tudo isso, inclusive tem ação anti-inflamatória, antioxidante, mas só para vocês separarem. Ficou claro assim? Só para vocês organizarem um pouquinho melhor na cabeça de vocês aí, beleza? O que eles fazem aqui, né? O que os nutricosméticos eles fazem aí? Eles vão contribuir, agora vai ficar um pouco mais claro para vocês, tá? Eles vão contribuir aí para o processo de hidratação, nutrição aí da pele,
redução de linhas finas, eles podem ter uma ação mais específica a nível de celulite, gordura localizada, fortalecimento de peles, cabelos e unhas, ação anti-inflamatória, que aqui, ó, aumento da resistência ao sol. Aí eu vi que a Jenny colocou aqui, ó, protetor solar oral. Entra em nutricosméticos? Entra em nutricosméticos, tá, Jenny? Como uma ação antioxidante. E esse é o ponto que eu quero esclarecer para vocês. Muitas pacientes de vocês que tratam melasma, ela chega lá para vocês, tem alguma coisa de uso oral que eu possa tomar? Primeira coisa que vocês lembram é do Oliolar, né? Oliolar, Picnogenol, isso tudo são nutricosméticos, tá bom? Só que qual é a função deles ali no organismo? Aumentar a ação antioxidante daquele organismo. Só que muitas pacientes, ao tomar esses nutricosméticos, elas pensam que elas estão, de fato, tomando uma fotoproteção oral ali, né? Isso é vendido dessa forma, os clients desses nutricosméticos são dessa forma, mas você precisa orientar ela de que isso não inibe, né, o protetor de uso tópico, porque muitas pacientes simplesmente pensam assim, agora eu já estou tomando de uso oral, tá tudo certo, não preciso passar. E não é por aí, tá bom? Não é por aí. E outra, será que esse organismo ele está apto o suficiente para investir num nutricosmético tão caro? Porque a gente sabe que o Oliolar tem um valor um pouco mais alto, polipódio, leucotomas também tem um valor um pouquinho mais alto. Será que ela está apta a receber? Será que não é melhor nós trabalharmos com outros nutricosméticos que tenham uma ação antioxidante similar, mas que já tenham uma ação, por exemplo, em liberar toxinas de rins, fígado e intestino, de melhorar esse processo de filtragem do organismo, do que colocar realmente mais um princípio ativo de antioxidante? Esse é o ponto, tá? Para suplementar minerais e vitaminas, a gente já vai falar sobre isso, tá? Quem pode, quem não pode prescrever aí, tá bom? Então, eles auxiliam em tudo isso, certo? O que vocês precisam analisar? O que vale e o que não vale a pena você prescrever para sua paciente. Muitas vezes, essa paciente, ela já vem, né, por exemplo, de uma nutricionista, de um endócrino, enfim, ela já vem de algum outro profissional com várias prescrições ali. Se vocês forem analisar esses nutricosméticos, a composição desses nutricosméticos, a grande maioria deles ali, eles vão ter minerais, vitaminas, magnésio, zinco, né, no composto geral. Se essa paciente, ela já está com uma prescrição da Nutri dela, a qual essa prescrição já tem ali magnésio, zinco, precisa você recomendar mais uma vez aquele nutricosmético que já tenha isso na composição? Não. Como que eu vou saber, Grazi? Por exemplo, né? Tem princípios ativos que carregam um nome específico. Beleza, você vai baixar a ficha técnica. Tudo está na ficha técnica, sempre, tá? Vai baixar a ficha técnica, vai ver qual é a composição daquele nutricosmético. Se a sua paciente ainda não está fazendo aquela reposição, pronto, daí você pode fazer a prescrição. O que eu, Grazi, faço sempre que eu vou prescrever algum nutricosmético para minha paciente, mesmo que eu já tenha analisado toda a parte de uso oral dela que ela está fazendo, eu sempre vou conversar com o profissional responsável pela parte de uso oral. Por exemplo, estou lá cuidando da pele da minha paciente e aí pedi para ela, olha, quais são os suplementos que você está fazendo, que você está utilizando diariamente aqui? Estou usando esses prescritos pela Nutri, tem um acompanhamento. Ok, porque muitas pacientes tomam um monte de coisa e não são acompanhadas, aí tá tudo errado, né? Mas, geralmente, elas estão fazendo uso de suplementação, acompanhadas por uma Nutri, por um endócrino. O que eu, Grazi, faço? Olha, passa o telefone da sua Nutri, cansei de fazer isso, tá? Toda semana praticamente eu faço isso. Manda mensagem, eles são super receptivos, são queridos. E sabe o que acontece aqui? Você ganha não só o profissional, como você passa a ganhar mais pacientes dele, tá? Porque são pouquíssimas pessoas que fazem isso. Respeitar o território alheio. Então, o que eu faço? Olha, fulana, eu estou cuidando da pele da sua paciente. Eu percebi que ela está fazendo uso de tais e tais e tais suplementos e eu gostaria de implementar, de acrescentar tal nutricosmético para tal e tal função que vai haver no organismo dela. Mas, como é você que está cuidando dessa parte de uso oral, eu gostaria de receber a sua confirmação se você realmente acha necessário ou se nós esperamos e podemos inserir num segundo momento. Olha isso, olha isso.
Quem que faz isso? Recentemente eu fiz isso com uma Nutri e ela ficou apaixonada, e inclusive começou a me mandar pacientes por causa dessa minha conduta, porque não são todas as pessoas que sabem trabalhar com uma equipe multidisciplinar, mas aqui você muda o jogo, tá bom? Você não pode de forma alguma passar por cima de quem está responsável pela parte de uso oral daquela paciente. A sua função, e aqui eu falo com profissionais que trabalham com pele, ok? A sua função é cuidar da parte de uso tópico daquela paciente. Sim, você pode também trabalhar a parte de nutricosméticos, se não houver ninguém dando essa assistência para sua paciente. Agora, se já houver, você não pode passar por cima desse profissional. Tá ok? Vocês estão entendendo aqui? E vocês vão ter outra percepção, o profissional vai ter outra percepção de você. Inclusive, eu falei para essa profissional, a última que eu conversei, eu falei, olha, eu vi que você não colocou nenhuma especificação nas cápsulas, a gente já vai falar sobre isso, nenhuma especificação nas cápsulas, nem no recipiente. Eu gostaria, né, que se da próxima prescrição ela pudesse fazer em cápsulas vegetais, recipientes livres de glúten e lactose, porque isso também pode estar interferindo no perfil inflamatório dessa paciente, o qual eu estou cuidando. Então, olha como muda de figura a conversa, entendeu? E aí, sabe o que a Nutri me falou? Nossa, eu não tinha essa percepção, muito obrigada por me trazer isso. E sim, eu já vou deixar a prescrição dela certinha aqui para que da próxima vez nós possamos ajustar. Tá entendendo? Olha que lindo isso, né? Então, esse é o ponto, tá? Se não tiver ninguém cuidando da parte de uso oral da sua paciente, você pode, obviamente, dar essa assistência para ela. E aí, quem pode e quem não pode prescrever? Cada graduação, ok? Tem as suas especificações lá do que pode ou não pode prescrever. E aqui eu vou contar um segredo para vocês. Eu resolvi fazer farmácia porque os farmacêuticos, eles, depois do médico, óbvio, são os que mais têm poder de prescrição, tá bom? Foi por isso que eu resolvi fazer farmácia, para aumentar o meu poder de prescrição, tá bom? E aí, uma coisa que eu trago para vocês. Cada profissão, né, por exemplo, biomédicos, né, os biomédicos, eles já têm um certo poder de prescrição também, e aí cada um precisa ver o que pode ou não prescrever. Mas esses nutricosméticos que são comuns no nosso mercado, que são comuns de vocês aí, a grande maioria pode, tá? Não tem muito essa restrição, tá? Porque são nutricosméticos, são dosagens controladas, não tem problema, tá bom? Mas sempre confiram ali, principalmente com o farmacêutico responsável de vocês, tá? E aí, outro ponto importante de trazer para vocês aqui, ainda sobre isso, quem pode, quem não pode. Eu acho que vocês já perceberam que eu respeito muito o terreno alheio, né? Eu acredito que para a gente trabalhar com uma equipe multidisciplinar, para nós realmente fazermos o nosso nome aí na área, sermos respeitadas, nós precisamos saber respeitar o terreno alheio. Assim como eu não ia gostar que uma Nutri, por exemplo, prescrevesse ali um creme para minha paciente, eu não vou estar prescrevendo para minha paciente alguma coisa que compete àquela nutricionista ou que compete ao endócrino, por exemplo, beleza? E sobre, né, recentemente, vale eu trazer essa informação aqui para vocês. Eu sei que esse tema divide opiniões. Nós temos alunas que são da área da odonto também. E isso que eu vou falar para vocês aqui agora é uma opinião particular minha, tá bom? Mas que recentemente liberaram aí a prescrição de Mondiaro, né? Pela área da odonto. Não preciso nem dizer para vocês que eu não concordo com isso. Eu sei que entra em várias camadas, várias especificações sobre isso, mas foge um pouco, né? Foge um pouco. Eu acredito que todas as áreas estão ganhando terreno de todas as formas para trabalhar com a área da estética de diferentes formas, mas a gente precisa saber o terreno que nós estamos pisando. E eu acredito que para prescrever uma medicação desse porte, precisa de um algo a mais que muitas vezes a área da odonto não vai conseguir dar esse suporte, tá? Opinião pessoal. Então, para vocês entenderem aqui, respeitar o terreno alheio, tá bom? É isso que vocês vão trazer dentro do consultório de vocês aí. Grazi, mandei uma mensagem, porque isso acontece também, nós não trabalhamos só com o mundo de flores. Grazi, mandei uma mensagem para a Nutri e a Nutri foi super fechada, não foi receptiva ali com as minhas informações. Isso pode acontecer, já aconteceu comigo, tá bom? E aí você lava suas mãos com a sua paciente, tá bom? Você vai dizer, olha, eu entrei em contato com a fulana, ela não foi muito receptiva com as minhas orientações ali, então vamos seguir a orientação da profissional responsável e aí após você finalizar o tratamento com ela, daí sim eu posso estar
intervindo, né, nessa parte de uso oral, mas enquanto ela estiver responsável, eu não posso entrar com essa parte de uso oral, tá? Tudo é na base da conversa, tá bom? Dificilmente, tá? Olha, em toda a minha carreira, acho que eu tive umas 2 xarope. Mas geralmente as nutris amam, tá? As nutris amam receber esse contato e realmente estudar o caso da paciente como um todo. Essa paciente que eu tô falando para vocês é uma paciente de dermatite atópica, que tá com um caso bem severo, já tinha controlado lá, 2000 e não sei quanto, e agora retornou com tudo, e aí nós estamos trabalhando no caso dela, tá? Sobre respeitar o terreno alheio e nutri passar creme, passei por isso. Trabalho também em um espaço que tem uma nutricionista totalmente cetogênica, low carb. Recentemente ela desenvolveu o creme. Nada a ver, né? Nada a ver. Eu acho isso nada a ver, gente. Assim, ó, o que eu faço aqui, tá? Como eu falei para vocês, tá? Tem que consultar o outro profissional. Eu acho isso ético e de educação. Eu parto do princípio de educação, pô. Não vou estar interferindo em algo que outro profissional está ali, estudou, cada um tem a sua conduta, a sua linha de raciocínio. Eu chego para ela e digo, olha, tem essas e essas sementes aqui que eu acredito que possam contribuir para o processo de desintoxicação dessa paciente. Tem este e este chá que eu gostaria de incluir porque eles contribuem para o processo de sistema linfático dessa paciente. Posso colocar no plano dela? É sempre essa troca, tá entendendo? Agora, como que a nutricionista vai vir lá prescrevendo um creme de melasma para paciente? Não faz sentido. Não faz sentido, tá? A base de gordura bovina está indicando para o rosto todo. Não, olha, é umas bizarrices que a gente vê, né? Mas assim, gente, deixa eu trazer um compilado geral para vocês sobre isso, tá? Graças a Deus são poucos profissionais que fazem essa bagunça, tá? A grande maioria, eu tenho hoje endócrinos parceiros, várias nutricionistas, não é uma nutricionista só, são várias, porque o que acontece, o que aconteceu ao longo da minha carreira? Cada paciente, geralmente, ela já tem a sua nutri de confiança, que já consultou e etc, né? E eu contato aquela nutri. Então, eu faço essa relação com essa nutri. Tem nutris aí que me indicam pacientes do Brasil todo, tá entendendo? Então, foi assim, inclusive, que aumentou mais a minha questão de consultas online, com esse contato com as nutri, respeitando a parte, o trabalho delas, tá entendendo? Essas pessoas que saem pulando, né, fazendo coisas completamente antiéticas, graças a Deus, é um público bem pequeno, tá? É bem quem não aceita a sua mensagem, quem nem responde, é assim, 1%, tá? Buenas, quais são as formas de apresentação desses nutricosméticos, tá bom? As balas e as gominhas que são bem polêmicas, inclusive a gente pode trazer um café aqui só para falarmos sobre as gomas, sobre as balas, que muitas pessoas aí trazem a polêmica em cima desses nutricosméticos aí também. Nós temos pirulitos, chocolates, chás, cafés, cápsulas, temos de tudo um pouco aqui, sachês, comprimidos, tem de tudo um pouco. Todas essas formas de apresentação podem ser nutricosméticos aí. Inclusive, quem aqui é do tempo que nós, lá no consultório, fazíamos o menu da beleza, que nós tínhamos as cápsulas de café. Deixa eu ver se vai aparecer para vocês que eu coloquei aqui no cantinho, ó. Cadê? Ó, as cápsulas de café ali. Nós tínhamos lá no consultório a maquininha com essas cápsulas de café. E aí nessas cápsulas vinha, por exemplo, um ácido hialurônico, vinha lá um outro tipo de princípio ativo para controlar a ansiedade e vontade de comer doce. Então tinha o menu da beleza lá, maravilhoso. Inclusive as alunas do curso Fórmula Home Care têm acesso ao menu da beleza, tá? Hoje é possível desenvolver essas cápsulas específicas aí, certo? Buenas, meus amores, quais são aí os tipos de suplementos e frequência de uso? Ó, coloquei alguns exemplos aqui para vocês e aí agora vocês vão começar a entender um pouco melhor os erros das prescrições aí, tá? Há um tempo atrás, isso deve fazer uns 4 meses mais ou menos, eu estava atendendo uma paciente, que ela já era minha paciente há muitos anos mesmo, nunca teve tendência a acne, a pele dela era maravilhosa, a única coisa que nós tratávamos na pele dela era uma hipercromia que ela tinha aqui no buço e o resto a pele dela era perfeita, ok? Depois de um tempo, ela resolveu ir num profissional para melhorar a performance dela, melhorar o corpo e etc. E ela começou a tomar muitos suplementos, mas pensa em muitos. Eu acho que eram ao todo, assim, uns 10, 12 tipos de suplementos diferentes. Cada um daqueles suplementos, eu devia ter pego alguns aqui para vocês, mas cada um daqueles suplementos, muitas vezes, uma dose daqueles suplementos são 2 cápsulas.
Uma dose de outro suplemento são 4 cápsulas. Outra dose de outro suplemento são 3 cápsulas. Quantas cápsulas ao total daquele dia aquela paciente estava tomando? Muitas, muitas mesmo. O que acontece, pessoal? Presta atenção aqui que isso é importante para vocês, tá? Eu já falei isso em outros cafés, em outras aulas, para as alunas também, tá bom? Nós não podemos ignorar o risco químico que você está expondo àquele organismo. Tudo que você está colocando que não for alimento, né? Alimento que eu digo comida de verdade, tá? Tudo que você está repondo em algum formato de suplemento de nutricosméticos, você tem ali uma carga química naquele produto. Ponto, inevitavelmente. Não tem como se livrar disso, não tem. A cápsula é um componente químico, o recipiente que compõe aquela cápsula é um componente químico. A gominha, muitas vezes, ela tem ali componentes químicos, então você não pode ignorar essa composição do suplemento que você está indicando ali. Será que tem necessidade de você indicar todo santo dia 1 zilhão de suplementos para sua paciente? O que está aqui? É aqui que a gente pega muitos profissionais, tá? Porque muitos não sabem disso que eu vou falar para vocês, pelo amor de Deus. Isso deveria ser informação de utilidade pública, tá? Para completar aquela cápsula, pois eu devia estar com uma cápsula aqui para mostrar para vocês, tá? Mas para completar aquela cápsula, muitas farmácias, indústrias e etc., eles colocam ali um recipiente de lactose ou glúten. Se você pedir um recipiente sem lactose ou glúten, provavelmente eles vão completar ali com talco ou outra substância, tá? A questão é, muitas pessoas, muitos pacientes, eles não são intolerantes à lactose ou glúten, mas muitos pacientes, eles são sensíveis a essa substância. Presta atenção aqui. Aí ela foi na Nutri, ajustou toda a base alimentar dela, tá comendo direitinho, como era o caso dessa minha paciente, tá? Tava fazendo tudo perfeito, treinando, se alimentando bem, tinha parado de beber, tava assim, ó, perfeito. E tava tomando um monte de suplementos. E começou a dar acne. Acne espalhada por todo o rosto, acnes extremamente inflamadas. Começou a ficar com hipercromia pós-inflamatória, que eu olhei e falei assim, gente, mas o que tá acontecendo aqui? Me traz todos os seus suplementos, deixa eu analisar como é que tu tá fazendo uso disso. Muitas cápsulas por dia, nenhuma daquelas cápsulas estava ali com a prescrição, né, livre de lactose ou glúten. O que provavelmente isso estava causando no organismo dela, além de toxicidade de tantas cápsulas, tá? Estava aumentando o perfil inflamatório dela, perfil insulínico dessa paciente, de tantas cápsulas. Muitas pessoas, e vocês vão encontrar isso na internet, vão dizer, ah, mas é uma dosagem mínima para uma cápsula, para uma cápsula. Uma dose, muitas vezes, são 4 cápsulas. E aí, muitos suplementos sendo tomados, muitos suplementos por dia. Aquela paciente, ela tomava, gente, em torno de umas 15, 16 cápsulas por dia. Gente, isso é uma agressão absurda para o organismo. Não tem organismo que consiga lidar com essa carga química. Tá fazendo sentido para vocês que eu tô falando aqui? Isso é muito sério, gente, é muito sério. Porque muitas vezes você está ali tentando ajudar aquele paciente, mas o que está errado tá lá na prescrição, tá entendendo? Então, o primeiro de tudo é você, sempre que a sua paciente estiver fazendo uso de alguma suplementação, analisar a forma farmacêutica daquela suplementação. É em cápsula, é em goma, é em pó? Qual é essa forma farmacêutica? E tentar diversificar ao máximo que você conseguir essa forma farmacêutica. Então, daqui a pouco você pode mandar manipular um chocolatinho, né? Com o princípio ativo que você deseja. Outra pode ser uma goma. Que barulho é esse? Outro pode ser... Nossa, vocês ouviram daí? Que loucura. O outro pode ser uma goma, pode ser um café, pode ser em pó, pode ser solúvel, tá entendendo? Para que você consiga diversificar um pouco essa carga química que ela está expondo o organismo dela, tá? Qual a função desse recipiente na cápsula? Completar a cápsula. Completar a cápsula, né? Na cabeça de vocês vem assim a cápsula, eu pedi lá 500 miligramas de vitamina C. Pedi lá 500 miligramas de oleolar, vem, né? Aquilo tudo na cápsula. Não,
tá? Aquilo ali é diluído com o recipiente. E aí o recipiente pode ser de diversos recipientes aí, tá bom? Então, o ideal, tá? Para quando a paciente ela faz uso de muitos suplementos, aí é o ponto, ó, não vamos crucificar os recipientes aqui também, tá? Se a paciente ela faz uso de muitos suplementos, é você especificar ali que você quer, ó, prescrição, isso aqui é curso, tá? Isso aqui é lá a explicação de curso para vocês. Mas você precisa especificar lá, recipiente livre de lactose ou glúten, ponto. Essa paciente, ela não faz uso de muitas suplementações, né? Ela faz ali esporadicamente uso de 2 suplementos mais ou menos. Aí não tem problema, tá? É só realmente essa paciente que ela está exposta a muitos suplementos aí, beleza? Buenas, meus amores. Aí aqui, ó, tipos de suplementos, frequência e uso. Isso aqui também é um ponto crucial, tá bom? Quando a gente tá falando sobre vitaminas, ó, deixa eu só tirar meu lápis daqui, ó. Quando nós estamos falando aqui sobre vitaminas lipossolúveis, quais são elas aqui? Vitamina A, D, E, K. Elas são armazenadas aí no corpo, tá? E elas têm uma meia-vida um pouco mais longa. Meia-vida. Isso aqui deveria ser conteúdo obrigatório de quem trabalha com prescrições de qualquer tipo, né? Entender a meia-vida desses componentes aí, tá bom? Dos princípios ativos. Essas vitaminas, por elas terem uma meia-vida longa, essa paciente ela não precisaria obrigatoriamente repor isso todos os dias. Aqui você já consegue reduzir essa carga química dessa paciente. E nós estamos aqui falando sobre pacientes que estão fazendo manutenção de reposição de suplementos, tá bom? Que é a nossa área sobre estética. Nós não estamos tratando uma deficiência do paciente ali, ok? Nós estamos trabalhando pela área da estética como uma manutenção, ali como uma proteção a mais para aquele organismo, beleza? Então, se você sabe que essa meia-vida ela é longa, tem necessidade de você expor o organismo do seu paciente a essa carga química diariamente? Não tem necessidade. Aí você pega muitas vezes lá, né, 500 miligramas, 600 miligramas todos os dias. Não tem necessidade disso, e você sabe que essa meia-vida é longa, que vai estar agindo no organismo do paciente, tá entendendo? Outro ponto aqui, tá? Minerais aí, tá bom? Minerais, como o nosso ferro, por exemplo, certo? Eles podem ser aí, o ideal para o ferro aqui é que ele seja intravenoso, né? Até para melhorar a absorção e tudo mais, tá? O ferro, ele participa de várias reações bioquímicas dentro do nosso organismo, nós precisamos de níveis adequados dele aí no nosso organismo, beleza? Tá fazendo sentido para vocês o que eu tô falando aqui? Vocês estão tão quietinhas hoje nos comentários. Estão prestando atenção, né? Esse era um assunto que vocês queriam muito, né? Ó, o ferro, o melhor é que ele seja intravenoso, tá? Para ele ter essa absorção mais rápida. Mas, se você precisa trabalhar com ele em conjunto com a sua Nutri, né? Isso geralmente quem prescreve é a Nutri, mas caso tenha passado despercebido, você pode entrar em contato com ela e fazer essa prescrição ali conjunto. Você pode recomendar o ferro, por exemplo, em dias alternados, desde que você cuide a dosagem que ele está sendo utilizado ali, certo? Falando um pouquinho sobre cápsulas para vocês, né? As cápsulas, né? Elas também têm um ponto de observação ali, onde que esse princípio ativo ele está sendo ou ele é para ser absorvido nesse organismo. Se você não pensa na cápsula, muitas vezes esse organismo ele é degradado antes de chegar na célula alvo dele. Tá entendendo? Então não é só sair colocando ali, né? Tipo, oleolar, policórdio leucotomas, curcuveio, né? Resveratrol, tudo num lugar só e que se vire. Não, é que nem cosmético de uso tópico, onde que você quer agir com aquela substância. O que eu mais pego de prescrições, né, de outros profissionais, é que é o ponto, eu sempre entro em contato para falar, olha, esses princípios ativos aqui, eles não podem ser prescritos juntos, porque um deve ser tomado em jejum e o outro deve ser tomado próximo a uma refeição. Eles não podem estar na mesma cápsula. Então, senão, eles não vão entregar o máximo que eles podem para o organismo. Eu posso te enviar uma sugestão de prescrição desses princípios ativos isolados, ou melhor, combinados. Muito eu faço isso, tá, gente? Com um jeitinho na hora de falar, você consegue abrir esse espaço aí, tá bom? Então, esse é o ponto, tá? O que você está prescrevendo
Qual é a dosagem disso? Qual é a recomendação? Será que precisa realmente ser todos os dias você entregar aquela carga química para o organismo da sua paciente? Qual é a meia-vida desse composto que você está recomendando? Será que nós não conseguiríamos colocar ali de 2 a 3 vezes na semana? Será que precisa realmente ser todos os dias essa carga química? Qual é o tipo de cápsula que você escolheu? Esse composto, ele precisa ser obrigatoriamente tomado em jejum ou você pode tomar ele próximo a uma refeição? Será que você pode tomar esse composto próximo a um exercício físico, onde você abre ainda mais a janela de absorção desse composto? Tá entendendo? Agora é só pegar uma folha e sair prescrevendo? Não, né? Eu acho que vocês puderam compreender isso, certo? Aí eu coloquei aqui, ó, principais erros nas prescrições, tá? A falta de orientação daquele paciente. Muitas vezes eu pego a paciente ali tomando vários suplementos por conta própria, tá bom? Olha aqui, ó, deixa eu só ler a Carlinha aqui. Grazi, meu neto de 10 anos está suando e o cheiro das axilas está muito forte. Não sei, Carlinha, amplo essa pergunta, tá? A Carlinha colocou aqui para mim, ó, Grazi, meu neto de 10 anos está suando muito e o cheiro forte nas axilas. O cheiro forte do suor é algum tipo de toxina, sim, né? Perfil inflamatório e etc. Poderia ser deficiência de algum mineral? Não sei, a gente tem que analisar, tá? Tem que pedir provavelmente exames, fazer uma anamnese, não tem como falar assim, pode ser. Ah, não sei, tá? Tudo a gente precisa do exame ali para comprovar o que nós estamos falando, tá bom? Tenho medo de sair prescrevendo. O medo, ele é um cinto de segurança, em muitos casos, tá? Doutora Su, pode deixar, finalizo aqui e vejo ali para você, tá bom? Vamos lá, principais erros nas prescrições de nutricosméticos, tá? Já peguei muitas pacientes fazendo uso de suplementações por conta própria. Então elas vão lá, elas leram que colágeno faz bem para a pele, faz bem para articulações, ossos e etc. Elas não sabem que tipo de colágeno, com o que aquele colágeno ele precisa estar combinado para melhorar a absorção dele. Ela não sabe que ela não está tomando colágeno, e sim que ela está tomando ali, provavelmente, né, peptídeos e outras coisas que nem sempre vão se transformar em colágeno, ok? Então, existe todo esse limbo de informações aí. Quando você pega uma paciente que ela está fazendo uso de muitas suplementações juntas, ao mesmo tempo, sem uma orientação adequada, eu sempre peço, né, para parar o que ela está fazendo, porque geralmente essas pacientes ou elas estão com melasma extremamente indomável, né? Ou elas estão com um quadro de acne extremamente inflamado, porque elas estão tomando muitas coisas juntas e nem sabem o que estão tomando. Eu mando pausar tudo. Não mando jogar fora, mando pausar. Aos poucos, nós vamos colocando na rotina dela um por vez, tá bom? Então, esse é o ponto, tá? Entender o que o seu paciente está tomando, qual é o composto, quais são os componentes deles ali. Pode ser tomado, muitas vezes falta essa orientação para paciente, qual é o modo de uso correto desse nutricosmético que você está tomando. É de noite, é pela manhã, é em jejum, é após algum tipo de refeição, é antes, é depois do treino, é durante o treino. Tá entendendo? Isso é curso, né? Isso é curso, tá? Dosagem inadequada. Isso aqui é um dos principais erros que nós temos aí, tá? Já peguei pacientes aqui, pessoal, falando um pouquinho para vocês de vitamina D, que é a que mais vocês conhecem, mas isso acontece para muitos minerais e vitaminas, tá? Já peguei pacientes aqui com vitamina D em 16, em 15 mais ou menos, tá? Geralmente a gente trabalha com vitamina D aí na faixa de 60, 70, muitos profissionais elevam até 80 aí, dependendo do tratamento daquele paciente, ok? Essa paciente que estava com uma vitamina D em 15, ela estava repondo aí 400 UI de vitamina D. Imagina, isso não ia nem fazer cócegas no organismo dela, tá entendendo? Aumenta a dosagem, diminui. Aí ela estava fazendo aquele uso todos os dias 400 UI de vitamina D. Tem necessidade de um trem desse? Coloca lá, aumenta, né? Aumenta essa dosagem e diminui aí a frequência dela. Uma vez por semana vai tomar 10 mil, tá entendendo? Então, esse é o ponto, tá? Sabrina, depende do paciente que nós estamos falando, tá? De modo geral, ele pode ajudar sim. A Sá perguntou aqui se o ômega 3 ele pode ajudar no tratamento de acne. Sim, mas ele não é generalizado, tá? Não é generalizado para todos os pacientes que ele vai melhorar.
É, isso acontece muito, tá, Gleice? A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Ó, a Gleice colocou aqui: minha vitamina D estava em 20 e o doutor disse que estava ótima para minha idade, 29 anos. Aqui vocês precisam entender que existem condutas, tá bom? Existem condutas pela medicina tradicional, tá? E que não é errado, é uma conduta que existe, ok? E existe uma conduta pela medicina integrativa, pela estética integrativa, assim como tem a nossa estética tradicional, que são meninas que trabalham com a estética tradicional e tudo certo, elas entregam resultado e ponto. Assim como existe a estética integrativa, que visa esse olhar mais amplo para o paciente, tá bom? Quando a gente fala sobre o olhar integrativo, nós não trabalhamos, nós não esperamos aquele paciente apresentar um problema para que nós possamos tratar aquele problema. Nós trabalhamos principalmente com prevenção, tá bom? Então, nós estamos prevenindo que aquele paciente venha a apresentar, porque com uma vitamina D em 20, num piscar de olhos, ela tá em 15. Ainda mais se você tá beirando a casa dos 30, que é uma queda livre de muita coisa no organismo, né? Então, nós vamos começar a prevenir o seu organismo, tá? Para que daqui a pouco ele não tenha, principalmente, né, dermatite nas mãos, suor excessivo, queda de cabelo, unhas fracas, tá bom? Então, nós trabalhamos com a estética preventiva, beleza? Buenas, outro ponto aqui, ó, ausência de acompanhamento e monitoramento desses suplementos que nós estamos prescrevendo. Eu atendo pacientes, pessoal, que muitas vezes elas estão lá com aqueles nutricosméticos há anos. Que nem já peguei pacientes tomando Oliolá por muito tempo. Eu falei assim, qual é o sentido? Adiantou para alguma coisa? Não, não adiantou nada. Então, para que segue comprando esse negócio que é caro que é o cão? Se não tá funcionando, o intestino não funciona todos os dias, mas tá tomando Oliolar. Pra quê? Primeiro ponto aqui é a gente organizar esse terreno biológico. Fazer com que o seu organismo, com que o seu intestino funcione todos os dias. Porque senão não adianta nada você tá gastando com Oliolar. Tá entendendo o ponto? E monitorar. Qual é o acompanhamento? E aí eu penso, quem prescreveu isso para você? A fulana de tal. E aí um erro aqui que eu não vou colocar só em cima dos profissionais, eu vou jogar em cima das farmácias também, que muitas farmácias elas fazem aquela prescrição mesmo estando fora da data. Isso é um absurdo, isso deveria terminar. Porque o que acontece? Você vai lá, prescreve, você pega a sua bendita prescrição, coloca lá, fulano de tal. Data da prescrição, dia 1º de dezembro de 2025. Aí você coloca uma observação lá, não repetir essa prescrição após 30 dias, beleza? Porque o que isso significa? Que essa paciente ela precisa voltar, você precisa reavaliar o quadro dela, para que então você ajuste novamente essa prescrição. O que a farmácia faz? Às vezes passou 6 meses da prescrição com data e a farmácia está fazendo aquela prescrição. Eu acho o cúmulo do absurdo. Então eu não vou colocar essa responsabilidade só em cima dos profissionais, tá? Porque tem farmácias que são danadas aí em relação a isso, tá bom? Buenas, dito isso, você vai conversar com a sua paciente. Olha, essa prescrição que eu estou te mandando aqui, ela não pode de jeito nenhum ser repetida. Você vai fazer o uso dela por 30 dias, por 60 dias, 90 dias, a depender da sua prescrição, e você vai retornar para que possamos reavaliar o seu caso. Isso aqui não é para sempre, tá bom? Então isso também é um diálogo que você precisa trazer na sua consulta ali, tá? Fez sentido para vocês aqui? Deixa eu ver as perguntas de vocês aqui, ó. A doutora Elo, ainda não prescrevo nutricosméticos, mas durante as consultas vejo quantas pacientes utilizam suplementos de forma desordenada. Isso é o que mais vocês vão receber em consultório. Muito, tá bom? Muito. A minha vitamina D estava em 22 e eu mal saía da cama e tive que fazer injetado. Foi o que deu um gás novamente, tanto com D quanto vitamina B12. Eu falo muito isso para as pacientes, principalmente, eu pergunto muito para as pacientes, como que tá a tua disposição? Quando é mãe, coitada das mães, né? Elas sempre dizem, olha, eu me sinto muito cansada, eu me sinto exausta. E aí eu sempre pergunto, quando que vem essa exaustão? Vem logo pela manhã, você não consegue erguer da cama, sabe? Pensar que vem um novo dia, você pensa assim, meu Deus, que desastre, um novo dia. Ou esse cansaço, ele vem logo depois do almoço. Em que momento vem essa exaustão? A depender desses momentos, nós conseguimos mensurar um pouco melhor o que pode estar deficiente naquele organismo e aí você vai bater, obviamente, com os exames dessa paciente, tá?
E o que eu falo para as pacientes, que muitas falam, né? Ah, eu acredito que eu estou com depressão, ah, eu acredito que eu estou com isso, que eu estou com aquilo, quando na verdade, e o nosso corpo, ele é 100% química, pessoal, o nosso corpo, ele é 100% química, tá bom? Muitas vezes, essas pacientes, elas pensam que elas estão com uma depressão, quando na verdade elas estão com uma gravíssima falta de minerais e vitaminas ali naquele organismo, tá? E aí é óbvio que você vai encaminhar essa paciente para um endócrino, por exemplo, tá? Para que juntos vocês consigam olhar essa paciente com um pouco mais de carinho e cautela, e aí o endócrino, havendo necessidade, ele vai encaminhar essa paciente para um psiquiatra, para uma psicóloga, enfim, tá bom? Buenas! Aqui, ó, outro ponto, tá? Que isso aqui é uma das coisas que eu mais pego em prescrições também. Inclusive, recentemente, o Silvinho foi num médico caríssimo. Peraí que caiu meu microfone. Ai, será que tá mudo? Peraí, só um pouquinho, gente. Alô, teste. Acho que não. Deixa eu clicar nele aqui. Teste. Tá, agora foi. Caiu meu microfone aqui. Recentemente, o Silvinho foi num médico super caro. E aí ele veio com várias prescrições. E eu assim, deixa eu dar uma olhada nisso aqui. E aí tinha vários compostos daquele estilo que eu falei pra vocês. Um é pra tomar em jejum, o outro é pra tomar pós-refeição, o outro melhor é ser tomado antes do treino. Como que tudo isso tá numa única cápsula? Então, muitos profissionais acabam ignorando as interações dessas medicações, o mecanismo de ação desses princípios ativos. Não é só colocar tudo numa mesma prescrição, gente. Não é. Então, tá complicado, porque mesmo com tudo que tomo e como para melhorar meu intestino, ainda fiquei de 3 a 6. Então tem alguma coisa que precisa ser vista aí, com certeza. E talvez, Thaís, é justamente por tomar muita coisa, tá? Quando eu pego pacientes assim que existe ali uma desbiose intestinal, existe ali uma inflamação naquele intestino e estão tomando muitas coisas, a primeira coisa que eu faço é tirar tudo, tá? Pausa tudo que está tomando de uso oral e aí nós vamos provavelmente começar com uma modulação intestinal, colocando ali um probiótico específico, colocando ali enzimas específicas e depois com esse organismo regulado, eu começo a inserir novamente esses suplementos que ela estava tomando um por vez, tá? E muitas vezes pode ser isso, tá bom? Tem algum site para saber as funções de cada nutricosmético? Não. Não, tem que saber, aqui tem que estar em contato direto aí. A nossa comunidade tem, né? Dentro das nossas plataformas, nós temos lá uma aba de nutricosméticos, você encontra todos eles lá com as fichas técnicas, né? Para que você consiga se aprofundar aí nessas prescrições. Mas na internet não, você tem que saber pesquisar, né? Isso provavelmente a base que te dá é alguma especialização, algum curso fechado, tá bom? O nosso entrega isso para nossa comunidade lá, tá bom? Buenas, meus amores. O que mais que nós temos aqui de erros, ó? Falta de conhecimento técnico, né? Com aquilo que eu falei para vocês, principalmente sobre componentes, sobre princípios ativos, sobre o mecanismo de ação, sobre a cápsula em específica, sobre o que ele está combinado, sobre qual é o melhor horário, né, de tomar aquela medicação, qual é a meia-vida daquele componente químico, medicação não, né? Qual é a meia-vida daquele componente químico, tá entendendo? Então falta um pouco desse conhecimento técnico que ao meu ver, todo mundo que prescreve deveria ter isso aqui, assim, conteúdo obrigatório. Eu acredito que deveria, tá bom? O que isso acontece, tá, gente? Como que isso tudo acontece na nossa prática clínica aqui, tá? Muitos pacientes vão chegar para você, como você trabalha com a área estética, com a funcionalidade estética daquele paciente, eu acredito que vocês devam perguntar, olha, como que tá a saúde dos seus cabelos, das suas unhas, né? Tem queda de cabelo, está com as unhas fracas, né? Geralmente eu pergunto tudo isso, tá? Deixa eu só ver aqui, ó. Que pó você tá fazendo? Essa é a pergunta. Isso é o Brasil do Egito, né? A doutora Elô aqui, ó, no curso da Grazi tem. Sim, no nosso tem, tá? Tudo separadinho para vocês lá, né? Nenhum conteúdo eu falo aqui no Café das Sabidonas que não tem, obviamente, dentro dos nossos cursos de uma forma estruturada e didática aí para vocês acharem, tá bom? O que acontece? Como você está avaliando a parte estética daquele paciente, geralmente, eu acredito que vocês devam perguntar como está a saúde das unhas? Tem unhas fracas, queda de cabelo?
O que a sua paciente vai dizer? Olha, tô com queda de cabelo, as minhas unhas parecem um papelzinho, qualquer coisa quebra as minhas unhas, tô com a pele ressecada, a pele do corpo ressecada. Não pode me prescrever alguma coisa para melhorar os meus cabelos? Ah, eu vi que a fulana de tal indicou uma gominha para os cabelos. Quem aqui já não passou por essa? Eu vi aqui que ela indicou um que era para fortalecimento das unhas. Eu posso tomar essas gominhas? Eu posso tomar aqui esse suplemento? Quem já não pegou isso, né? O que você precisa entender aqui? O contexto geral. Por quê? Se ela está com unhas fracas e queda de cabelos, é aquilo que eu sempre falo para as pacientes de uma forma extremamente didática, que eu tenho certeza que vocês também vão entender aqui. O que acontece? Se você está com o seu sistema periférico, com tudo que é periférico, pele, cabelo, unhas fracas, é porque internamente isso está tão escasso que ele está escolhendo para quem ele vai mandar. Por exemplo, uma vitamina D15, como nós tínhamos falado, né? O que o seu organismo está fazendo com aquela vitamina D? Hoje eu vou mandar para o intestino um pouquinho. Vou dividir esse pouquinho com rins, com fígado, com cérebro. Ele vai dividir aquele pouquinho com os órgãos que são vitais para a sobrevivência daquela pessoa, ok? Agora, se ele tem ali as dosagens adequadas, ele vai mandar para todo mundo, inclusive para pele, cabelos e unhas. Agora, se você está com essa deficiência em pele, cabelos e unhas, é porque internamente você está provavelmente também tendo essa deficiência, tá entendendo? Por isso os exames, eles são complementares a essa análise, tá? Eu sempre deixo para analisar os exames dessa paciente lá no final. Eu faço toda a avaliação completa, pergunto tudo, no final eu bato com os exames, tá bom? Até porque muitas vezes nós vamos pegar exames ali que estão ok, digamos assim, e tem outros fatores que precisam ser analisados, tá? Nem tudo é 100% detectável a nível de exame, tá bom? É importante vocês saberem isso, tá? Você como profissional da estética, acha importante nós fazermos outra graduação mesmo para termos um conselho e melhor respaldo? Fê, sem necessidade alguma, tá? Não tem. Sou esteticista há mais de 10 anos aí, nunca tive barreiras em relação nem à prescrição tópica, nem à prescrição oral, porque como eu disse para vocês trabalham com nutricosméticos, tá bom? Vocês não têm essa restrição. Bate lá na farmácia, explica, né? Faz essa relação aí, esse relacionamento com a farmácia e envia suas prescrições sem problema nenhum. Nunca tive problema com isso. Não tem, tá? Eu já falei isso várias vezes para vocês, né? Estou terminando farmácia agora pelo aumento, né, do poder de prescrição, mas pela grade do futuro, com projetos que vêm lá para, tipo assim, ó, 6, 7 anos, tá entendendo? Lá na frente. Então, eu já tô fazendo agora, tá? Mas para minha prática clínica, nunca tive problema algum, tá bom? Buenas. Vamos lá. Então, aqui, ó, analisar, beleza? O que eu coloquei para vocês aqui, ó? Falta de tempo ou disposição para anamnese completa. Não existe você chegar num profissional, fazer uma consulta ali de 10, 15 minutos e sair de lá com uma prescrição de 15, 16 tipos de suplementos diferentes. Não é por aí. E como eu falei para vocês no início do nosso café, deixa eu só cuidar o horário aqui. Tudo que essa paciente pode normalizar pela base alimentar, eu prefiro, tá bom? Por isso o contato com a Nutri. A Nutri é a melhor amiga de uma esteticista, sempre falei isso para vocês, tá? Pressão do paciente aqui para soluções rápidas, tá bom? Nós trabalhamos com tratamentos cosméticos, não com milagres, tá bom? Isso é importante o paciente entender, porque muitas vezes ele tá fazendo uso daquele nutricosmético e aí, não melhorou, minhas unhas não melhorou meu cabelo, mas calma lá, meu amigo, a gente tá uma semana nesse tratamento, calma lá, tá? Vamos por partes. E primeiro, antes de qualquer coisa, antes de qualquer suplemento, de suplementação e etc., nutricosméticos, limpa aquele organismo, limpa aquele terreno biológico, tá entendendo? É para isso que existe, né, os nossos frequenciais lá de dentro do curso Fórmula Home Care. Dá sabe, um reset celular? É isso que a gente faz com os nossos frequenciais. Zera toda essa galera e aí começa a fazer as reposições. No zerar, né, esse sistema, todo esse terreno biológico, você já vai começar a ter uma resposta na sua disfunção dermatológica que está tratando, tá bom? Buenas, o que mais que eu coloquei para vocês aqui, ó? Erros muito comuns, né? Já peguei pacientes aqui fazendo uso de ferro, suplementando ferro, sem de fato estar
com uma deficiência daquela vitamina. Não só mineral, vitamina, né? Não só do ferro, de modo geral, tá bom? Geralmente os pacientes, eles chegam tomando coisas que quando você olha nos exames, você fica assim, tá, mas por que você está repondo isso? Se você já está num nível ótimo, você deveria estar apenas em manutenção, né? Fazendo uso ali de 2 a 3 vezes na semana no máximo. Por que você ainda está tomando diariamente uma dosagem desse nível aqui? Tá entendendo? O que mais para vocês aqui, ó? Não adianta nutricosméticos com alimentação ruim. Nem prescrevo, tá? Se a paciente, ela não tem uma base alimentar saudável, é porque muitas vezes essa paciente, ela pode não ter o acompanhamento de uma nutri, mas ela tem uma base alimentar saudável, ok? Ok. Nesses casos, eu posso entrar com nutricosméticos. Agora, é uma paciente que não tem acompanhamento com nutri e não tem uma base alimentar saudável e vai colocar todas as expectativas dela num nutricosmético de fotoproteção oral, de antioxidante, de anti-inflamatório, não faz sentido algum para mim. Então, o que eu falo para ela, olha, ao invés de você investir 150, 200 reais numa cápsula aqui, pega esse dinheiro e vai investir numa consulta com a Nutri. Depois dessa parte extremamente organizada, nós podemos sim entrar com nutricosméticos. Antes disso, eu não vou prescrever. Sabe o que você faz aqui? Você divide um pouco essa responsabilidade com a paciente também. Porque a paciente, ela tem disso, né? Ela coloca toda a responsabilidade do tratamento em cima do seu colo. Mas e a parte dela, ela está fazendo? Ela está cuidando da parte alimentar dela? Da base alimentar dela? Ingesta de água, diminuindo álcool, açúcar, fast foods, a parte dela ela está fazendo? Isso é importante. Então, quando você se posiciona, olha, isso aqui não vai funcionar se você não fizer isso, você também divide um pouco essa responsabilidade com a paciente, tá? Buenas, aqui eu trouxe para vocês, eu tenho 3 minutinhos com vocês aqui, sobre contraindicações frequentemente que são esquecidas, ignoradas aí pelos profissionais, tá? Vitamina A em altas dosagens, obviamente, né, contraindicados aí para gestantes, tá? E eu não indico nem para lactantes, tá? Eu realmente não indico vitamina A para gestantes e lactantes aí, tá bom? Ferro, né, suplementar aí, contraindicação, tá bom? Quem tem principalmente hemocromatose, tá? E talassemia também, tá bom? Doenças hepáticas aí, históricos de úlceras. Se esse paciente ele já apresentou ou apresenta alguma doença hepática, histórico de úlceras, você não deve, não é que ele não possa, tá bom? Mas essa prescrição ela tem que ser com cautela e ela tem que ser principalmente acompanhada por uma equipe multidisciplinar. Você esteticista, você que trabalha com estética, nem mete a mão nisso, tá bom? Coloca lá, para o endócrino, para uma nutri mesmo, tá? Beleza? Ômega 3 em altas doses, né? O ômega 3 até hoje eu não tô vendo muita gente ainda falar dele. Eu adoro esse suplemento, tá? A longo prazo é um dos suplementos que eu mais indico, principalmente para funções cognitivas, saúde cognitiva, certo? Mas a gente precisa entender para quem nós estamos prescrevendo, qual é o tipo, a pureza desse ômega. E aí, pessoal, eu volto mais uma vez a falar para vocês aqui. Não tem como um ômega de boa qualidade, que custa na faixa aí de 190, 200 reais mais ou menos, um ômega de boa qualidade, ser comparado com um ômega que custa 50, 40 reais. Pessoal, não tem como comparar. Aqui nós estamos falando sobre qualidade daquele composto, daquele princípio ativo. Não tem. Aí as pessoas veem, né? Isso tem muito no mundo dos cosméticos, né? Ah, o dump do produto cosmético e tal. Em questão ali de performance, né? Até pode ser. Mas em questão de composição, de qualidade, de pureza, não tem comparação, tá? Então a questão é que tipo de suplemento está tomando, qual é a qualidade, qual é a dosagem recomendada ali, tá bom? O ômega 3 ele não deve ser indicado aí ou tomado, né, para quem vai fazer cirurgias aí, suspender de 1 a 2 semanas antes, tá bom? Mais uma vez, tá? Olha a anamnese para onde já foi, né? Você faz uso de alguma suplementação? Já fez ou tem alguma cirurgia programada aí pelos últimos meses, né? Pergunta isso. Muitas vezes a paciente está tomando o ômega, por exemplo, achando que vai ajudar no processo cicatricial, mas a depender da dosagem, a depender de como que ele está combinado naquela formulação ali, não é isso que ele vai entregar, tá?
Sim, Jaque, muito, tá? A Jaque perguntou aqui, Grazi, e na alimentação, peixe substitui o ômega ou não? Sim, tá bom? Tem alguns específicos que sim, tá bom? A Nutri vai conseguir correlacionar isso para vocês, sempre, tá bom? Tudo que é de base alimentar, inclusive para reposição de ferros, minerais, magnésio. Eu gosto muito de trabalhar com as sementes, gosto muito de trabalhar com sementes, com chás. Muitas pessoas não sabem o poder dos chás. Muitos chás têm já ali, são ricos em minerais e vitaminas. Sementes também, que se você pega um scoopzinho daquelas, de um mix de sementes, você já vai estar entregando para o seu organismo que ele precisa daquele mineral e vitamina, tá bom? Então, sempre que pode, pela alimentação, eu evito expor o organismo da paciente a compostos químicos, tá bom? Buenas, meus amores, demais dúvidas sobre esse tema, nós estaremos falando, obviamente, na nossa aula sobre nutricosméticos, que vai para dentro do curso Fórmula Home Care. Já tem uma aula de nutricosméticos lá, beleza? Mas nós vamos nos aprofundarmos um pouquinho mais nessa questão de prescrição, qualidade da cápsula, qual a cápsula que você vai trabalhar, dosagens, meia-vida de compostos aí, tá bom? Para vocês realmente se aprofundarem um pouco mais nisso, tá? Quem não faz parte da nossa comunidade, uma pena. Fiquem com o meu abraço aqui. Tá bom? Doutora Su, não vou esquecer. Amores, esse foi o nosso café de hoje. Espero que eu tenha contribuído um pouco mais com você em relação à importância de você saber sobre esse assunto de nutricosméticos, não só para que você saiba prescrever, mas para que você também saiba analisar as prescrições que você recebe de outros profissionais e também que saiba orientar a sua paciente em relação a esses dois mundos aí, sobre você prescrever e sobre prescrições que vêm de outro profissional aí, tá bom? Espero de coração ter contribuído com você, que nós tenhamos aqui uma semana abençoada, iluminada, muito próspera, que os bons anjos coloquem a mão sobre vocês, sobre o negócio de vocês, que eles abram todas as portas da prosperidade, aqui e agora, hoje e sempre. É isso que eu desejo para mim todos os dias e, obviamente, que é isso que eu desejo para você. Amo vocês! Nos vemos na nossa quarta-feira, tá bom? Beijo, beijo!